Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma das marcas que vai ficar nessa temporada de Fórmula 1 2020, quando ela acabar, é a coroação do Lewis Hamilton como o maior de todos, quebrando os recordes do Schumacher, que muita gente achava impossível, e se firmando como o maior de todos os tempos, até então, pelo menos, e com todos os méritos. Um dos maiores pilotos que eu vi correr na Fórmula 1 até o momento, correndo limpo, ganhando no braço, sabendo aproveitar bem o equipamento que ele tem na mão e, na minha opinião, sabendo também se aproveitar bem de eventos que aconteceram em relação a regulamento na Fórmula 1 ou que também não aconteceram, para que mantivessem o melhor piloto do grid, o melhor carro do grid, juntos por tempo suficiente para que ele chegasse nesse patamar. E é sobre isso aí que eu quero falar hoje. O regulamento da Fórmula 1 sempre foi uma pedra no sapato, principalmente para quem vem fazendo campeonatos bons, porque tu teve inúmeras pessoas trabalhando um bom tempo e muito dinheiro investido também para fazer com que tu chegasse no patamar de fazer temporadas boas em sequência, buscar vitórias, buscar títulos. E aí vem a FIA e dá um tombo em todo esse trabalho, muda regulamento, as equipes precisam se reinventar, mais horas de trabalho, mais investimento e uma dificuldade enorme em conseguir se manter ali no topo. E essas mudanças de regulamento geralmente elas vêm por questão de segurança, para melhorar a segurança dos pilotos, principalmente depois de alguns acidentes, né? Quando a porcaria acontece, o pessoal se mexe para corrigir algumas coisas. Mas na maioria das vezes, nos últimos anos, é mais para aumentar a competitividade dentro da Fórmula 1, com o intuito de manter a Fórmula 1 competitiva comercialmente. O principal objetivo da Fórmula 1 é vender cota publicitária, é vender patrocínio, é vender pacote de transmissão, é vender ingresso para a corrida. E para atrair o público, para manter esse público ligado, para manter as empresas que estão pagando publicidade, que estão patrocinando, ela tem que ser competitiva. Quanto mais competitiva ela for, mais vai trazer público, mais vai vender. Então, quando uma equipe começa a se sobressair por muito tempo, eu diria uma combinação equipe-piloto principalmente, que acontece na maioria das vezes, a FIA vai lá, muda o regulamento e aquela equipe se equaliza com as demais ou até às vezes acaba caindo. E isso geralmente acontece em alguns períodos determinados. A FIA não deixa passar muito tempo com essa hegemonia na mão de somente um piloto e uma equipe. Por exemplo, as Williams na primeira metade dos anos 90, quando eles fizeram aquele carro que o Senna chamou de um carro de outro planeta, chegou num ponto que eles eram imbatíveis na pista. Era colocar um piloto bom dentro de um daqueles carros e ia ganhar, sem problema. Foram 2 anos e meio de hegemonia. Da metade da temporada de 91 até o final da temporada de 93, perder corrida era raridade dentro da Williams. Aí o que a FIA fez? Buscou tudo que era ponto forte em cima daquele carro da Williams e mudou o regulamento, proibindo todas as equipes do grid de se utilizar desses recursos que a Williams vinha utilizando com maior eficiência. Caso da suspensão eletrônica, controle de tração, demais recursos eletrônicos que tinha dentro daquele carro. E o que aconteceu foi o que a gente viu na pista. Aquele carro que era imbatível, ele passa a ser um carro comum, um carro normal. Todo aquele tempo trabalhado em cima daquele projeto daquele carro que foi utilizado na sequência, o conceito dele para 94 era o mesmo de 92 e 93, com algumas melhorias. Sem os controles eletrônicos ele não funcionava. Não funcionava tão bem quanto tinha funcionado com os controles eletrônicos, porque ele era projetado para funcionar com aqueles controles. Então ali teve um trabalho de mudança de regulamento para evitar que tivesse essa hegemonia, para manter a competitividade dentro da Fórmula 1. E a Williams, aquela equipe que tinha tudo para ter uma hegemonia aí de 4, 5 anos, talvez mais, no topo da Fórmula 1, teve que trabalhar o triplo do que vinha trabalhando em desenvolvimento durante 2 anos para conseguir criar um carro combinado com um bom piloto que pudesse trazer o título novamente. Sendo que as demais equipes do grid também vieram trabalhando e foram buscando resultados ali. A Benetton ganhou os 2 campeonatos com o Schumacher. Na sequência, a McLaren também, que tinha buscado o Adrian Newey, projetista da Williams, que projetou aquele carro lá de 92, 93. Ganhou os 2 títulos ali no final dos anos 90, já disputando com uma Ferrari muito boa, que era visível que era só questão de tempo para eles começarem a ganhar títulos também.
e que foi a equipe que mais investiu e mais trabalhou em busca disso, e que no início dos anos 2000 chega na sua hegemonia. E aí do ano de 2000 em diante, aquela combinação Ferrari com um carro incrível e Schumacher, o melhor piloto do grid ali para a época, começaram a ganhar títulos a dar com pau. Aí a FIA já abriu o olho. Opa, tá se criando uma outra Williams lá dos anos 90, agora com a Ferrari. O que começam a fazer? Muda o regulamento. Tentaram fazer a mudança na pontuação, que ali naqueles anos o primeiro colocado ganhava 10 pontos, o segundo colocado ganhava 6. Aí como era sempre o Schumacher que terminava em primeiro, tentaram aumentar a pontuação do segundo colocado para 8, e os demais na sequência também subiu, para ver se o segundo colocado ganhando um pouco mais de ponto e o Schumacher talvez quebrando em algumas corridas, tivesse a possibilidade de não ser o Schumacher o campeão de novo. Essas mudanças pequenas não vinham surtindo efeito e o Schumacher vai empilhando títulos de 2000 até 2005. Quando aí sim a FIA chuta o balde, faz uma mudança grande no regulamento em 2005, inclusive eliminando as trocas de pneus nas corridas, visando que o carro da Ferrari funcionava bem com as trocas de pneus. E a mudança de regulamento, e claro, o crescimento das outras equipes também, quebra essa sequência de títulos da Ferrari e do Schumacher e derruba a hegemonia. Então, como eu disse para vocês, as Williams lá do início dos anos 90, a primeira metade dos anos 90, foram 2 anos e meio de hegemonia e derrubaram. A Ferrari da primeira metade dos anos 2000 foram 5 anos de hegemonia e derrubaram. Aquela segunda metade dos anos 2000, um crescimento da Renault junto com o Fernando Alonso, a Ferrari se mantém forte, o Schumacher sai da Fórmula 1, então várias mudanças, várias trocas, dá uma certa bagunçada no grid, e essa bagunçada, com sucesso, mantém a competitividade na Fórmula 1. Chegada do Lewis Hamilton, a ascensão do Kimi Raikkonen, o Felipe Massa muito bem na Ferrari, eram vários pilotos disputando o título. E aí para a temporada 2009, teve aquela mudança grande no regulamento, principalmente para eliminar os apêndices aerodinâmicos, estavam tomando conta dos carros naquela geração da Fórmula 1, com o intuito de fazer carros que seriam ultrapassados mais facilmente nas pistas. Dá-se toda aquela mudança no regulamento, os carros ficam totalmente diferentes. Uma equipe que nem existia entra no grid e domina a primeira metade do campeonato, a Brown GP. As equipes que estavam lá em cima, que estavam disputando o título, caem, não conseguem se adaptar a esse regulamento. E aí vem o crescimento da Red Bull, que domina a segunda metade dessa temporada 2009, não o suficiente para dar o título para o Vettel, porque a primeira metade do Jenson Button naquela temporada é infalível e ganhou o título ali na primeira metade da temporada. Mas já em 2010 a Red Bull vem extremamente forte, junto com um crescimento da Ferrari e a queda da Brown, que ali naquele ano vira Mercedes, é vendida para Mercedes. Aquele carro fantástico da Brown no ano anterior, a Mercedes não conseguiu dar sequência, a Mercedes entra com um projeto totalmente novo, não tem sucesso ali naquela primeira temporada e vai crescendo gradual naquela geração de carros da Fórmula 1. E de 2010 em diante nós temos o domínio da Red Bull, ou o domínio da combinação Red Bull-Sebastian Vettel. 4 títulos mundiais, algumas brigas com a Ferrari, tentando beliscar alguma coisa ali com o Fernando Alonso, mas a Red Bull era visivelmente superior. Mais alguns carros espetaculares projetados pelo Adrian Newey, uma parceria muito forte com os motores Renault, e a hegemonia estava criada. E aí o que acontece? Mudança no regulamento. Então vamos de novo. 2 anos e meio de hegemonia da Williams lá no início dos anos 90, 5 anos de hegemonia da Ferrari no início dos anos 2000, 4 anos de hegemonia da Red Bull no início da década de 10. Sendo que a Red Bull se utilizou de 5 anos daquele regulamento para criar essa hegemonia. Então 5 anos de regulamento, tomba-se o regulamento e quebra essa hegemonia da Red Bull. Chega 2014, novo regulamento, entra a era dos motores híbridos e a combinação Mercedes-Lewis Hamilton dá muito certo. São 2 títulos em 14 e 15, 16 o Rosberg ficou com o título, que foi disputado até o final com o Hamilton, e dali em diante só Lewis Hamilton e Mercedes. Essa é a hegemonia que a gente está vivendo até hoje. Então a última mudança grande de regulamento foi na virada de 2013 para 2014. Lógico, tiveram essas mudanças que deixaram os carros mais largos, os pneus maiores, mas em termos de projeto aerodinâmico e unidade de potência, nós já estamos no 7º ano. Ou seja, o Lewis Hamilton vem correndo com o melhor carro do grid há 7 anos. A Mercedes vem usufruindo do melhor piloto do grid há 7 anos. São 7 anos de hegemonia em que a FIA e a Fórmula 1 não interviram para tentar quebrar ela.
como foi feito em todas as vezes que aconteceu isso na história da Fórmula 1 anteriormente. A Williams foram aqueles 2 anos e meio, 3 anos e derrubaram. Ferrari foram 5 anos, derrubaram. A Red Bull foram 5 anos daquele regulamento, 4 anos de hegemonia, derrubaram. E a Mercedes até agora já foram 7 anos, vamos pro 8º no ano que vem, para daí só em 2022 ter a mudança grande no regulamento. Então, na minha opinião, houve uma falha grande da FIA e da Fórmula 1, considerando os padrões históricos, em deixar tanto tempo essa combinação de melhor piloto e melhor carro na pista. Se não tivesse mudado o regulamento em 2014 e tivesse se mantido aquele regulamento anterior por 7 ou 8 anos, como está acontecendo agora, o Vettel não teria conseguido ser o melhor de todos os tempos? O Alonso talvez não teria conseguido mais alguns títulos? A Mercedes vinha numa crescente já naquela geração, então eu acredito que ela também iria buscar alguns títulos ali, possivelmente com o Hamilton. Então, na minha opinião, se tivesse se prolongado um pouco mais esse regulamento onde a Red Bull dominava, ou tivesse abreviado esse regulamento em que a Mercedes vem dominando, esses títulos do Hamilton e da Mercedes teriam se dividido em mais equipes e mais pilotos. Lógico que não tiro o mérito do Hamilton, ele tem todo o mérito em se tornar o maior de todos, vem fazendo isso no braço, na pista, aproveitando ao máximo o melhor carro do grid. O Bottas corre com o mesmo carro que ele e não consegue fazer metade do que o Hamilton faz. Eu fico feliz em ver um piloto desse nível conquistar tudo que ele está conquistando e chegar ao patamar que ele está chegando. Fico muito feliz mesmo. Mas, se a Fórmula 1 tivesse mantido os padrões históricos, eu acho que seria diferente. E vocês? O que vocês acham? Não importa regulamento, Hamilton seria o maior, da mesma forma? Ou vocês também acham que o regulamento direciona certas coisas a acontecerem? Escrevam aí pra mim. Por hoje é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like de vocês, compartilhem. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Fica de olho nos vídeos que vão vir na sequência. Deixem ideias de mais conteúdos aí pra mim apresentar também. E a gente vai se falando. Até mais, pessoal. Tchau!